Olá, no vídeo de hoje vamos tratar de um assunto que afeta milhões de pessoas: má digestão. Se você sente aquela sensação de empanzinamento depois que se alimenta, principalmente de refeições mais proteicas, mais pesadas, aquela sensação de peso, ou aquela sensação de estufamento depois de algumas horas, ou então você percebe que existem alimentos mal digeridos nas suas fezes, você pode estar sofrendo de má digestão. E o que causa a má digestão? Fundamentalmente três causas. A primeira e mais básica é a mastigação deficiente. Hoje em dia, na correria, as pessoas acabam se alimentando muito rápido e mastigando muito mal, esquecendo-se de que é através da mastigação que a digestão começa, né? Não é só por conta da fundamental trituração dos alimentos, que é fundamental, mas é também através da mistura desses alimentos com a saliva e com as enzimas salivares é que a digestão começa. Portanto, se você sofre de má digestão, é fundamental prestar mais atenção na sua mastigação, tentar fazer refeições com mais calma e mais concentrado na qualidade da sua mastigação. Eu sei que é difícil, mas é fundamental. Outro aspecto fundamental da má digestão é o que nós chamamos de hipocloridria. O que é isso? É uma deficiência de ácido no estômago. O ácido no estômago é fundamental para a digestão dos alimentos e para a absorção de diversos nutrientes fundamentais, como, por exemplo, a vitamina B12, o ferro, o ácido fólico, o cálcio, a vitamina C. Então, se você tem pouco ácido no estômago, além de digerir mal os alimentos chegarem mal digeridos no intestino, você acaba absorvendo muito mal diversos nutrientes fundamentais. Então, por exemplo, a carência de vitamina B12 pode provocar, e de ferro pode provocar anemia. E às vezes a anemia é provocada pela hipocloridria. A deficiência da absorção de cálcio também pode provocar osteoporose ou osteopenia. Portanto, percebam como é importante a qualidade da acidez estomacal. E isso é particularmente importante hoje em dia porque há um excesso de utilização dos inibidores das bombas de próton, que são os conhecidos como os prazóis, né? Omeprazol, pantoprazol. Há muita gente utilizando isso, achando que está protegendo o seu estômago, sem orientação médica, e na realidade está provocando um grande mal para a sua saúde. Está deixando de digerir adequadamente os seus alimentos e de absorver nutrientes fundamentais. Portanto, não faça uso desses medicamentos sem a devida orientação médica. E se você já os faz, procure o seu médico para avaliar a possibilidade de retirada deles, caso você realmente não precise deles. Porque há uma confusão muito grande hoje em dia de que, por exemplo, se a pessoa sofre de azia, é um dos grandes motivos para utilizar esse tipo de medicamento. E muitas vezes a azia não é provocada por um excesso de acidez, mas sim pela pouca acidez. Eu sei que é difícil de entender isso, é um mecanismo um pouco complexo, eu não vou me aprofundar aqui agora, mas na realidade muitas causas de azia não é por excesso de ácido, é por deficiência de ácido. E o que você está fazendo é só mascarar os seus sintomas e piorando a situação. Então, a deficiência de acidez no estômago provoca diversos males, como eu disse, a baixa absorção de diversos nutrientes fundamentais, mas também provoca a passagem de diversas bactérias que não deveriam passar para o intestino, porque a acidez estomacal mataria essas bactérias, né, que vêm junto com os alimentos. Então, se você tem pouco ácido, essas bactérias não morrem no estômago como deveriam morrer e acabam passando para o intestino, provocando um desequilíbrio da microbiota. E daí vários outros problemas, inclusive, por exemplo, o desequilíbrio da microbiota provoca o intestino permeável, que a gente conhece como leaky gut. E aí provoca inflamação crônica subclínica, enfim, uma série de outros problemas.
Além disso, a baixa acidez estomacal acaba provocando uma digestão inadequada dos alimentos, eles acabam chegando mal digeridos no intestino. Fragmentos muito grandes, também provocados pela deficiência da mastigação. Então as coisas vão se somando. Perceba, a mastigação deficiente junto com a hipocloridria faz com que partículas muito grandes de alimentos cheguem no intestino, o que não deveria acontecer. E essas partículas acabam chegando na corrente sanguínea e provocando intolerância alimentar. Ou seja, sintomas de intolerância alimentar quando você na verdade não tem problema com aquele tipo de alimento, mas como ele chega tão mal digerido, ele acaba provocando reações que não deveriam no seu organismo. E como é que a gente pode avaliar de forma bem simples se a gente tem hipocloridria ou não? Bom, eu vou dar uma dica de um teste muito simples. Meia colherinha de café de bicarbonato em jejum, misturado num pouquinho de água em jejum, e você vai medir o tempo que leva para você soltar o primeiro arroto. Se esse primeiro arroto ocorrer antes de 2 minutos, é muito provável que você tenha hipercloridria, tenha realmente excesso de acidez no seu estômago, e aí talvez os prazóis sejam indicados. Mas se você demorar mais de 5 minutos para arrotar, ou então não arrotar, muito provavelmente você tem hipocloridria. E aí os prazóis fariam mais mal do que bem. E aí estaria indicado, no seu caso, suplementos para tentar compensar essa deficiência de acidez, como por exemplo a betaína HCl e a pepsina, utilizadas ali um pouquinho antes da refeição ou logo depois da primeira garfada, ajudam muito a compensar essa falta de acidez e a melhorar a digestão dos seus alimentos. Outra causa possível de má digestão é uma deficiência das próprias enzimas digestivas produzidas pelo pâncreas. E para isso também existem formas de compensação através da toma dessas enzimas junto com os alimentos, né? As proteases, amilases, lipases, são complexos de enzimas digestivas que você usa junto com a sua refeição e ajuda muito na digestão dos seus alimentos e na melhora desses sintomas. Portanto, resumidamente, observe a sua mastigação. É preciso uma avaliação se você tem hiper ou hipocloridria, e se tiver hipocloridria, compensar isso através de suplementos simples como a betaína, HCl e a pepsina. E se você tem uma deficiência de enzimas digestivas, compensar através do uso dessas enzimas junto com as suas refeições. Essas medidas simples são extremamente eficientes e provocam um alívio muito grande nos sintomas. Hoje é isso. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.